Estamos de volta. E para finalizar o mês de julho, dessa vez eu acertei o mês, eu espero. A gente, eu, né, no caso, com muito custo, concluí Os Miseráveis. E assim, foi com muito custo mesmo, tá? Mas isso não significa que o livro seja ruim. Muito pelo contrário. E eu vou explicar o porquê. Seguinte. O que acontece? Eu tô pensando já, enquanto eu arrumava os negócios aqui, o que dizer desse livro, porque tudo é spoiler. Tudo mesmo. Então assim, eu vou tentar contar muito por alto a história, porque realmente eu acho que a grande graça de ler o livro é justamente descobrir, assim, é acompanhar mesmo o desenvolver dos personagens. E é complicado porque o Victor Hugo, ele criou uma teia de personagens. Então é um pouco complicado dizer, tipo assim, é o personagem principal e aí eu contar aqui pra vocês a história principal, né, pegar esse personagem principal e contar a história dele. Porque, é igual eu falei, né, o autor, ele desenvolveu essa teia de personagens de uma forma que todos os personagens que ele colocou aqui, eles estão entrelaçados. Então, assim, desde a primeira letra até o ponto final, tudo está entrelaçado. E tudo tem um sentido de estar na história. Então, assim, por mais que enquanto você está lendo, principalmente as digressões que o autor faz, por mais assim, enquanto você está lendo, você fala, tipo, por que ele colocou isso na história? Tem um motivo. Vai fazer sentido no final. Então, assim, até assim, pra me ajudar a falar aqui com vocês, eu assisti uns vídeos de algumas pessoas aqui no YouTube pra tentar falar. E eu percebi que muitas das pessoas acabam falando do Jean Valjean como personagem principal. Eu acho, e assim, eu concordo que seja assim o personagem que merece um destaque maior, porque ao longo da história acaba que é ele quem... Como que eu vou dizer? Acaba que assim, ele e a Cosette é quem a gente vai assim, como que eu vou dizer? Não acompanhar de perto, mas a gente acaba que acompanha com mais detalhes o desenvolver da relação deles. Então o que acontece? A gente vai ter o livro em si é uma grande crítica à sociedade francesa. Só um aviso, esse vídeo o propósito dele não é fazer uma análise profunda e filosófica da obra do Victor Hugo, não é literária, não é isso. Até porque, né, eu não tenho conhecimentos literários para tal. Eu até posso procurar alguns, eu acredito que tenha aqui já no YouTube vídeos desse tipo. Se eu encontrar, eu vou deixar na caixa aqui embaixo pra vocês. Igual eu fiz com Don Quixote. Mas é o seguinte,
É fato, você não precisa ter um conhecimento histórico para saber que o livro é uma crítica social, sim, à sociedade francesa. E também você não precisa ter um conhecimento histórico, filosófico para saber que o autor, ele é, é um grande religioso, né? Porque ele faz referências não, ele faz menção da religião católica a todo momento aqui. Ele faz, não comparação, mas ele faz referência, né, a Deus a todo momento, né? Ele faz tipo assim, como fala? Gente, eu esqueci a palavra. Reflexões a todo momento, assim, sobre essa questão de homem e Deus, sabe? Então, a todo momento a gente vai ter essas duas questões pairando aqui no livro. Então, assim, de novo, a minha intenção aqui é só dar a minha opinião. A história foi pautada em cima dessas duas questões, na minha opinião. Então, assim, a história é a seguinte, a gente vai ter logo no começo ali a história a gente vai iniciar a história com a história de um abade e sobre a personalidade desse abade, como que ele é uma pessoa muito altruísta, sobre como que ele viveu em função dos outros e tal, e aí ele vai deparar com o Jean Valjean. E a gente vai, então, descobrir a história dele, que ele foi preso, ele foi condenado às galés, porque ele foi pego roubando um pedaço de pão, porque os sobrinhos dele estavam passando fome, né? Aí por isso que ele pegou, né, o pedaço de pão, ele roubou, e aí ele foi pego e foi condenado às galés, ao trabalho forçado, porque ele roubou um pedaço de pão. Esse é o nível de miserável da história. Logo no começo a gente já leva um tapa na cara nesse nível, assim mesmo. E assim, eu até ao longo da leitura eu fui postando várias passagens, né, no Instagram. Porque eu realmente eu fui ficando, ao longo da história, principalmente na história da Fantine, gente, que assim, eu não soube lidar com a história, eu simplesmente não soube lidar com a história da Fantine. É muita, não sei, sim, é um nível, sabe, assim, miserável pra mim, nossa, eu não sei, eu não soube lidar com isso, sabe, assim, o que ela fez em função da filha, sabe, tipo, ai, nossa, sério, assim, foi quando ela chegou, assim, no fundo do poço, que eu não vou contar o que aconteceu com ela. Foi um momento que eu tive que fechar o livro, respirar fundo, assim. Eu falei assim, eu não tô acreditando. E aí você descobre que tem mais meio poço pra baixo, assim. Foi bem complicado. Mas então, voltando assim à história, eu vou focar só no Jean Valjean, porque tem muito personagem nessa história. E como eu falei, assim, eu acho que eu falei, não sei. Mas estão todos interligados. Mas eu vou focar no Jean Valjean porque tem muita gente. Então, assim, por vários motivos, a pena dele, depois que ele foi pego roubando pão, ele tentou escapar várias vezes e a pena dele só foi aumentando. Depois que ele cumpriu 20 anos de prisão, né, de trabalho forçado, ele foi solto e aí ele se deparou com esse abade. E aí, tipo assim, ele saiu já com quase 40 anos. Então, tipo assim, ele acabou saindo um homem todo revoltado com o sistema.
sabe, todo endurecido, né, com ódio, com toda uma ideia de vingança, né? Então ele se deparou com esse abade todo altruísta e tal, e ele viu que as coisas não eram bem assim. Então aconteceram algumas coisas ali com esse abade, que eu não vou contar o que é. E aí ele viu que a vida não é bem assim. E aí a gente vai ter o desenrolar da história em cima desse encontro com o abade. E aí a gente vai ver essa mudança do Jean Valjean. E aí a gente vai ter um encontro, por exemplo, do Jean Valjean com a Fantine, né, que eu comentei. A questão da Fantine com a Cosette, né, que é a filha dela. A relação das duas. A relação da Cosette com os Thénardier, que é a família que cuidou da Cosette. Que é, obviamente, que eu tô pronunciando os nomes tudo errado, que é tudo francês, não sei falar francês. E aí, depois, mais pra frente, a gente vai ter a relação do Jean Valjean com os Thénardier. Aí a gente vai ter a relação da Cosette com o Marius. A relação do Jean Valjean com o Marius. Ai, ai. Quem mais? O Gavroche, que é um dos personagens mais legais da vida, que é uma criança, que ele é filho dos Thénardier. E a gente vai ter um outro personagem, que é Paris. Que ela, assim, nossa, mas Mocidade é um personagem? Sim. É um personagem, inclusive, que desempenha um papel muito importante na história toda. A gente vai ter, por exemplo, nessas digressões que o autor faz, ele vai comentar sobre a Batalha de Waterloo, ele vai comentar sobre as barricadas, né, da Revolução ali, ele vai falar sobre a Revolução Francesa, ele vai falar sobre as barricadas, né, de 36, sei lá, de 48, do cenário político-social da França, né, de uma forma geral, de Paris principalmente. Então, assim, essas digressões que o autor faz é o que, pra mim, particularmente, pesou muito na hora de ler o livro. Então, assim, é um livro que tem duas velocidades de leitura. Quando chega a essas digressões, o livro, a leitura, ela fica muito lenta pra mim. São leituras interessantes, são informações... Tipo assim, o autor, eu acho que a intenção do autor ali é te situar historicamente, né? Ele vai, inclusive tem uma parte que ele vai te contar a história dos esgotos de Paris, pra falar, pra te contar como que o Jean Valjean passou ali pelos esgotos, sabe? Assim, tem um motivo, sabe? Mas acaba que é interessante a história, é interessante você saber dos esgotos de Paris. Eu acho interessante. Mas acaba que, tipo assim, são 10 páginas, sei lá se são 10 páginas, mas a leitura fica lenta, quebra o ritmo, sabe? Da leitura, pra mim, né? E aí, que seja 10 páginas, mas parece que são 100, sabe? Aí isso me incomodou um pouco na hora de ler. E aí fica aquela coisa, aí parece que a leitura não rende, e aí não... E aí, tipo assim, já é um livro muito grande. São mais de 1000 páginas, eu acho que são 1400 e alguma coisa. Só que parece que tem 3000 páginas, 4000 páginas. E como assim? Eu assumi o compromisso de ler o livro e, né, falar aqui com vocês, então eu meio que tenho um cronograma de leitura. Então, assim, como eu estabeleci uma data, fica meio que uma pressão para ler. Se eu não tivesse uma data para ler, talvez, sei lá, não sei.
Eu acho que esse livro, sei lá, eu empurraria ele mais pra frente pra ler, porque realmente, assim, eu entendo o porquê as pessoas empurram ele com a barriga, assim, eu entendo. Mas, de novo, essas digressões não fazem o livro ser ruim. Mas, de novo, eu entendo porque as pessoas demoram muito para ler ou as pessoas desistem no meio, porque realmente elas fazem, né, com que a leitura seja mais lenta. Mas, de novo, não faz com que a história seja ruim, de forma alguma. Elas te dão uma situada num contexto ali. E assim, não querendo desanimar e também não te fazendo ser preguiçoso, mas existe aí no mercado versões adaptadas em que as pessoas tiram essas digressões. Não li essas versões, mas eu acho que deve ficar esquisito a leitura. Então, tipo assim, uma coisa que eu recomendo é os livros, eles são divididos em livros. Então, tipo assim, tem o livro primeiro, o livro segundo, o livro terceiro. Então, assim, talvez, se você ler, tá vendo? Tipo assim, livro 13º, Marius em Trevas. Aí vem, tipo assim, os capítulozinhos. Talvez, se você fizer essas divisões, talvez não fique tão maçante a leitura. Mas, assim, eu super recomendo a leitura. Os Miseráveis é incrível. São várias emoções. O final, gente, o final, não sei lidar com esse final, com o final desse livro. Sério, assim, as últimas, 100 páginas desse livro acabaram com a minha pessoa. Sem brincadeira. O terceiro livro aqui, essa edição que eu tenho eu comprei no sebo, não sei, a terceira é essa aqui. Eu comprei no sebo, eu achei muito caro essas edições novas aí, não sei, achei muito caro, tem dinheiro pra comprar isso não. Esse terceiro volume aqui eu escutei em audiobook, eu vou deixar o link do LibriVox aqui, tem disponível só em francês e inglês. Então quem tem o inglês bom aí, dá pra escutar tranquilo. E dá pra escutar, pra fazer o download do áudio e dá pra escutar online. Aí eu vou deixar o link aqui. E como tá em domínio público, dá pra escutar tranquilo. O que eu ia falar? Eu escutei todo esse volume aqui, o livro todo. É tranquilo. O que eu ia falar? As últimas 100 páginas aqui, mais ou menos, acabaram com a minha pessoa. Chorei mesmo, muito, igual criança, de soluçar, do nariz entupir. E, tipo assim, o autor te leva àquele momento. Eu já sabia, imaginava que essas coisas iriam acontecer, mas do jeito que aconteceu, foi sacanagem. Eu achei. Foi bonito, mas foi sacanagem. Mas é isso, assim, super recomendo. Não vi o filme, não sei se eu vou ver, porque eu tenho um preconceito muito grande com musical. Eu acho que musical... Não gosto. Não gosto de musical. Não gosto. E é isso, gente. Não tem mais o que falar. Leiam Os Miseráveis. Façam aquilo que eu falei, sabe? Leiam um livro. O livro é dividido em livros. Leiam um livro. Leiam com calma, sabe? Tomem seu tempo. Leiam, assim, sei lá, 50 páginas por dia,
Ou então, sei lá, 50 páginas por semana, 50 páginas por mês, sei lá. Mas leiam, leiam Os Miseráveis, leia. Não vou assistir o filme, não. Leia. Leia. O Victor Hugo, ele tem assim, a escrita dele é muito bonita, ele tem umas reflexões muito bonita, assim, que faz você pensar. Tem uma aqui que ele fez, que inclusive eu postei lá no Instagram, sobre a maldade do bem, que eu nunca tinha pensado por esse lado, sabe, assim, realmente, eu nunca tinha parado pra pensar que o bem tem maldade, sabe, tipo, você já parou pra pensar nisso? Aposto que não. Enfim, já falei um monte de besteira aqui. Mas é isso. Os Miseráveis. É muito bom. Leia. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.